Muitas vezes, irmãos, as pessoas perguntam: como que nós podemos identificar se uma pessoa está ou não experimentando um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança? A palavra conversão, no grego metanoia, é uma palavra que significa mudança de mente. A ideia aqui é alguém que está indo numa direção, é confrontado com uma realidade sobre si, e ela faz uma curva de 180 graus, certo? Uma conversão, não para a direita nem para a esquerda, e volta o seu caminho para outra direção. Teve até alguém muito animado uma vez que disse que a gente precisa fazer uma mudança na nossa vida de 360 graus. Aí não dá, porque aí você volta para o mesmo lugar, né? Mas tirou 10 pela animação, 0 pela noção de geografia, tirou 5. Essa mudança, meus irmãos, ela tem, infelizmente, cada vez, como a gente já falou várias vezes em mensagens aqui na igreja, se tornado uma coisa rara. Por quê? Por causa de pregações, de mensagens que falam muito mais da necessidade do homem do que da visão de Deus sobre o homem. O que eu quero dizer com isso? São mensagens, e essa palavra está começando a se tornar, essa explicação um pouco moda na nossa igreja desde o retiro, que são antropocêntricas, que são centradas na necessidade do homem, e não no ponto de vista que o Senhor tem sobre o homem. Aí sim será uma mensagem teocêntrica. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque quando você coloca para o homem perdido uma mensagem que diz: você venha como você está, e não completa a frase, você não ensina, você não entende, subentende para a pessoa a necessidade de transformação, de mudança. Então eu já deparei com alguns posts lá na internet, em que alguém coloca assim, que Jesus lhe aceita como você está, mas a verdade está incompleta. É como eu estou, porém Ele espera de mim, com a ajuda dele, agora que eu me aproximei dele, mudança. Eu fico muito preocupado, meus irmãos, quando eu encontro em algumas igrejas evangélicas aqui na cidade políticos. Quem que a gente ouve que está envolvido em maracutaia, que está envolvido em negociata? Ele está frequentando uma igreja evangélica, às vezes até batista, como nós, igualzinho um religioso, frequenta qualquer religião. E ele passa domingo, entra domingo e nada muda. Então, um exemplo apenas aleatório do que acontece, porque ele ouviu uma mensagem que faz bem, ele ouve uma música gostosa, que faz bem a alma, ele tem um ambiente de camaradagem, não é isso? A gente acabou de vir de um acampamento, que gostoso, aquela brincadeira, aquela mexer um com o outro de maneira saudável. Isso é muito bom, é o mais saudável que aquilo não fica. Ele compara com aquilo que ele tinha lá fora, a bebedeira, a discussão, o bate-boca, a traição. Prefiro aqui, esse clube é melhor do que o outro. Mas por que ele pensa assim? Porque não houve uma confrontação do pecado na vida da pessoa. Dá uma abridinha na sua Bíblia, em Lucas capítulo 7. E antes desse texto, onde nós vamos meditar, deixa aí nesse slide, por favor, meu irmão, sobre o verdadeiro arrependimento que gera vida de consagração e adoração. Eu quero que a gente volte para você entender a linha de raciocínio de Jesus no capítulo 7, em que, se você reparar, nós não vamos ler todos os textos, mas nós vamos destacar o que está acontecendo no contexto do versículo 36 a 50, que é o que nós vamos ler esta noite. No capítulo 7 de Lucas, o médico amado, nós encontramos no começo do capítulo, meus irmãos, a narrativa de um centurião
Se ele era centurião, ele era um cidadão romano, em que procura Jesus porque ele tinha uma dificuldade, um problema muito grande, em que ele se vira para Jesus pedindo pelo seu servo que estava doente. O que acontece, meus irmãos, é que Jesus se voluntaria a ir até onde esse servo está, e ele diz o seguinte: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Diante dessa declaração, Jesus disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, em Lucas capítulo 7, o texto começa destacando a fé de um gentio, de um romano, de alguém que era visto com os piores olhos por aqueles que eram judeus. Um opressor, um usurpador, um invasor. E o texto continua, meus irmãos, quando acaba a narrativa deste homem, e no capítulo 7, versículo 11, nós começamos a ver a situação de uma viúva da cidade de Naim. E diz o texto: a mulher estava chorando por causa do enterro do seu filho único, e ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, versículo 13, e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, isso ao morto, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Bem, assim, toda a Judéia e regiões circunvizinhas começa a conhecer a fama de Jesus. E aí, finalmente, meus irmãos, com esse milagre como intermeio, Lucas chega, cada passagem, irmãos, foi planejada, não foi jogada aqui de qualquer maneira. Lucas chega a uma situação com João Batista, em que João Batista, diante das lutas, da perseguição, da prisão e tudo mais que acontecia, ele envia discípulos a Jesus. És tu aquele que haveria de vir, versículo 18, ou devemos esperar alguns outros? Bem, e aí, diante da pergunta, o que acontece? Jesus, versículo 21, curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros de João Batista: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Ou seja, Jesus mostra para João Batista, pelas suas obras, por aquilo que ele fazia no seu ministério, que a resposta à pergunta dele é: sim, eu sou o Messias que haveria de vir. Ora, irmãos, diante disso tudo, nós temos, duas reações. Dá uma olhadinha no versículo 29. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Quem eram os publicanos, meus irmãos? À semelhança do centurião romano, persona não grata. Era aquele cara sozinho lá no Facebook. Só tinha ele e outros amigos publicanos. Por quê? Ele, sendo judeu, pegava os impostos dos judeus e entregava para Roma. Ou seja, ele era odiado. Ninguém queria saber dos publicanos. Porém, diante da pregação das boas novas do reino, eles se arrependem e são batizados por João. Agora dá uma olhada na sequência. 30. Mas os fariseus e os peritos na lei, ou seja, os escribas, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Diante disso, Jesus diz: ao que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem:
ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, ou seja, Jesus, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? Vem um que age desta maneira, vem outro que age de outra maneira, e os fariseus e os escribas não se agradaram de nenhum deles. Por quê? Porque as suas obras não tinham arrependimento. Porque eles não queriam de maneira nenhuma mudar o seu modo de vida. Enquanto os publicanos, vendo a mensagem, aceitaram e se arrependeram. Em resumo, onde nós entramos, meus irmãos, no nosso texto principal dessa noite: se você não morrer para você mesmo, se você e eu não nos arrependermos e largarmos o nosso caminho, nós esta noite estaremos mais próximos dos fariseus e escribas do que do centurião romano, dos publicanos e da mulher do versículo 36 em diante. Agora sim, vamos para o nosso texto. Qual é o cenário que nós temos hoje à noite, meus irmãos? Versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Então este é o cenário que nós temos diante de nós esta noite. A casa de Simão, um fariseu, ou seja, a casa de Simão, um daqueles que resistiam à mensagem, à pregação de Jesus. Nós temos Jesus convidado para o jantar. Agora entenda novamente, já expliquei isso, mas vale a pena explicar de novo. Nossa, que interessante essa frase. Que a refeição para a cultura judaica, meus irmãos, era algo de profunda significância, muito maior até do que na nossa cultura brasileira. A gente convida um ao outro, né? Vamos comer um churrasco lá em casa e tal, vamos fazer um junta-panelas, isso é gostoso, a gente tem comunhão, a gente fica ao redor de uma refeição. Dizem que crente não bebe, né? Mas come, então a gente gosta dessa coisa de estar junto. Agora, para o judeu, isso era muito significativo, porque inclusive o judeu não comia com outras etnias, com os gentios. Então, quando esse fariseu convida Jesus para jantar com ele, ele está das duas uma, de forma dissimulada, se mostrando acessível a Jesus, ou verdadeiramente querendo se aproximar do mestre. Esse cenário, meus irmãos, também tem um detalhe: era costume oferecer água para lavar os pés, devido ao quê? As estradas não serem pavimentadas e sujar os pés de poeira ou de lama. Então, se eu chegava na sua casa, era costumeiro, era de boa educação você oferecer água para que eu lavasse os pés. As sandálias eram tiradas, os pés eram lavados, e aí você colocava as sandálias novamente, ou após, ou deixava para você sair da casa. Isso é interessante, meus irmãos, porque essa tarefa, em casas de pessoas com mais condições, era feita por um escravo. O seu visitante chegava e ele tirava a sandália dos seus pés e ele lhe lavava os pés. Lembrou de alguma coisa? Lá no finalzinho do Evangelho de João, Jesus faz isso com os discípulos. Ele faz o papel do escravo menor, o mais inferior de todos na casa, porque esse era o papel, o escravo que lavava os pés do visitante. E o que acontece? Daqui a pouco a gente vai ver por que isso é tão relevante. E finalmente, irmãos, para completar o nosso cenário, uma mulher pecadora, entre aspas, não convidada, entra ali. Isso que o versículo 37 nos diz. Olha só: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. A atitude dessa mulher, meus irmãos, ela é surpreendente. Como diz, ou como está tão bem narrado por Lucas, ela não é convidada,
ela não foi chamada para esse banquete. Ela é uma mulher. Entenda que no primeiro século a posição dela era muito complicada, porque por ser mulher e ela possuir alguma fama, o texto não diz, porque ela recebe este adjetivo, pecadora. Pastor, isso não é meio estranho? Não somos todos nós pecadores? Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que ela recebia o julgamento da sociedade, em especial dos religiosos, como pecadora. Talvez porque ela se prostituía, ou talvez porque ela estava em um relacionamento adúltero. Provavelmente uma coisa ou outra. Quase nenhum outro pecado causava espanto social, a não ser pecados relacionados ou de natureza sexual. E assim, meus irmãos, a atitude dela é surpreendente. Ela invade, ela de penetra, entra neste jantar, rompendo com toda a etiqueta social. E aí ela vai até os pés de Jesus. Agora deixa eu explicar o que ela fez. Ela não se enfiou embaixo da mesa. Ela não pediu: Senhor, se eu podia colocar os pés para fora. Por quê? A mesa judaica, ela não era como as nossas, em que você senta numa cadeira como qualquer outra cadeira ocidental, e na verdade hoje em quase todo lugar do mundo, não é isso? E você fica aí uma faixa de 80 centímetros do chão, a mesa. A mesa judaica, ela era um palmo do chão. Era mais uma pequena plataforma onde os alimentos eram colocados, e os judeus tinham que se sentar nesta posição, debruçados sobre a mesa. Ou seja, os seus pés ficavam para o lado de fora. E assim, com os seus pés para o lado de fora, sem provavelmente nenhum empecilho, a mulher pôde chegar até Jesus e molhar os seus pés com que, meus irmãos? Com as suas próprias lágrimas, enxugando com seus cabelos, e depois usar o perfume que ela havia trazido e ungir os pés de Jesus. Meus irmãos, esta cena provavelmente provocou um silêncio sepulcral em todo o ambiente, porque era completamente fora do código de comportamento social. Entrou numa festa não convidada, era uma mulher. Provavelmente, se havia alguma mulher ali, ela estava presente e completamente calada, praticamente podendo ser confundida com um móvel, porque assim era o código social. Depois, quando chegar no céu, você reclama com os judeus, não quero nem saber do teu problema com isso. E, além disso, ela toca em Jesus, tendo a fama que ela tinha. Lucas começa a narrar, meus irmãos, agora a atitude de outras pessoas, em especial de Simão. Olha o versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Perceba que é claro que não haviam aspas quando esse texto foi escrito em grego, irmãos, mas o tradutor, pelo menos na nossa versão, preferiu colocar essas aspas, porque novamente não é a mesma coisa de Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é a ideia de pecador como todos os seres humanos são. A ideia era o julgamento social, era a opinião social de quem essa mulher era. E a atitude, meus irmãos, desse fariseu é uma atitude de julgar. Agora eu posso usar essa palavra de maneira apropriada. De vez em quando a gente encontra na internet essas palavrinhas: ninguém me julga, só Deus. Ou quando alguém coloca uma opinião sobre uma coisa errada: quem somos nós para julgar? Já viu isso na internet? Quem somos nós para julgar essas pessoas e tal? Está errado. A palavra de Deus, irmãos, nos proíbe de julgar quando eu não estou lidando com a mesma situação na minha vida. Ok? Então vamos lá. Os fariseus eram notórios em pecar e viver uma vida hipócrita. Nós vimos isso.
e todo mundo pode, se não ouviu, assistir essa mensagem online no YouTube, como se tornar um fariseu. Foram 3 mensagens, né? Um curso rápido. E a característica número 1 do fariseu, meus irmãos, era a hipocrisia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Em que eles viviam uma capa, uma casca, mas na prática viviam outra coisa. Assim eu posso dizer com toda certeza que Simão está caindo na condenação de Jesus de Mateus capítulo 7. Não julgue para não ser julgado. Primeiro, tire o pedação de madeira que está na frente do seu olho, para depois dizer assim: deixa eu dar uma sopradinha no cisco que está no seu. Jesus ensina, meus irmãos, que às vezes nós temos que lidar com pecados maiores na nossa vida, e estando lidando com esses pecados, estando sendo transparentes sobre essas lutas, esses pecados, essas dificuldades, aí eu posso ser usado por Deus em humildade e mediante a palavra de Deus para ajudar a vida de um irmão que esteja em algum erro, ok? Porque lá em Gálatas, Paulo nos aconselha a nós confrontarmos os erros na vida uns dos outros. Viu o que acontece quando alguém pega um versículo fora de contexto e não compreende toda a revelação bíblica? Bem, Simão provavelmente não conhecia, e essa é a atitude dele diante daquela mulher. Agora, meus irmãos, entra Jesus com a sua onisciência. Bem, no versículo 40, Jesus se vira e acontece o seguinte: então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Toda vez que um fariseu chama Jesus de mestre, eu por dentro dou uma risadinha. Vai ser hipócrita assim lá longe, né? Mas, versículo 41: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Ou seja, um devia 500 dias de trabalho e outro devia 50 dias de trabalho. Se a gente fizer uma conta rápida, dividindo o salário mínimo, não é isso? Você vê a diferença absurda. É como se um devesse, vamos colocar o salário mínimo de um mês, 768, não é isso? Que tá? 678, inverti os números. 678, e outro devesse R$67 apenas, 10%. Ou um devia 6 mil e o outro devia só 600. A proporção é esta, está aí: 10%, 1/10 da dívida do outro. E aí Jesus, com esta proposta de dívida, diz o seguinte, versículo 42: nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Entendeu? Você me deve 10 mil e o seu amigo do lado me deve R$1.000. E eu vejo que vocês não têm a mínima condição de me pagar. Ambos estão desempregados, com família doente, enfim. O que eu fiz? Segundo o texto, o credor diz assim: olha, deixa para lá, eu rasgo a promissória, entrego para a pessoa, ninguém me deve mais nada, Deus lhe abençoe, vá em paz. E aí Jesus diz: quem vai amar mais esse credor? O de 10 mil ou o de 1.000? Aí Simão, que devia ser bom de matemática, né? Para aceitar a propina tem que ser bom de matemática, diz o seguinte, versículo 43: Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Muito interessante como o Senhor usa as palavras, né? Você julgou bem, que agora ele está usando, irmãos, a verdade. Viu? Quando você usa a verdade, não é problema julgar. O problema é o que ele havia feito antes, no versículo 39. Versículo 44: em seguida, virou-se para a mulher que está no chão, soluçando, aos pés dele, e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés.
3 coisas, meus irmãos, as 2 outras não são tão costumeiras, por isso eu não destaquei, que era um hábito: você dar água para o seu visitante lavar os pés, saudar com um beijo, dependendo do grau de relacionamento com a pessoa, e ungir. Por quê? Novamente, Palestina, calor, né? E o óleo aromático trazia alívio ao calor para o visitante que vinha. Não pense que a pessoa chegava e derramava azeite de oliva na cabeça, não é isso. É óleo, azeite aromático, uma coisa gostosa, uma coisa agradável, né, de você ter sobre você. E Jesus menciona 3 atitudes antissociais que Simão tem para com ele, ou teve para com ele. E aí ele diz no versículo 47 o seguinte: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Ai, ai, ai. Jesus gosta de cutucar a onça com vara curta, né? Até agora ele só criticou a atitude do fariseu. Quando chega, meus irmãos, no versículo 48, ele está se igualando a quem, irmãos? A quem Jesus está se igualando em perdoar os pecados, igreja? Deus. Mal sabiam os fariseus na presença de quem eles estavam. Eu queria ser uma mosquinha na parede, porque aí Simão, na verdade, os convidados, e Simão está no meio, não satisfeitos de ouvir a repreensão que Simão havia recebido, olha só, olha os desdobramentos desse quadro. A surpresa dos convidados, versículo 49. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Mas o outro desdobramento foi a recompensa para a mulher. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Meus irmãos, o texto é por si maravilhoso, mas eu queria pedir a sua paciência para nós aprendermos algumas lições hoje com esse texto. Eu queria que você, com muito cuidado, anotasse, se possível, no seu boletim. Creio que foi suficiente para todos hoje. E você compartilhasse como tem sido a sua experiência de arrependimento, como tem sido a sua experiência de metanoia, mudança de mente, conversão. Não, pastor, já me converti há 30 anos. Querido, conversão é coisa diária. A primeira só lhe coloca como cidadão dos céus, mas diariamente precisa haver conversão, ou melhor, arrependimento e conversão na vida dos cristãos. Caso contrário, bem-vindo ao seu curso de fariseu, porque é assim que eles chegaram onde eles chegaram. A primeira lição dessa noite é o seguinte: aprendemos que arrependimento verdadeiro define as ações de uma pessoa. É o famoso, meus irmãos, nas palavras de Jesus: pelos frutos o conhecereis. Quando uma pessoa verdadeiramente experimenta arrependimento, e arrependimento bíblico, as suas atitudes e ações começam a mudar. Vamos lá para alguns exemplos. Esta mulher, ela não liga para as convenções sociais, ela não liga para aquilo que vão pensar dela, ela não liga para nada do que vão acusá-la, e ela, de uma maneira humilhante, se coloca aos pés do Senhor e chora e enxuga com seus cabelos e usa um perfume para ungí-lo. Semelhantemente, um homem, um publicano, cobrador de impostos, chamado Zaqueu, rompe com todas as convenções sociais também, sobe no alto de uma árvore. Por quê? Porque ele era baixinho, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão, e lá de cima da árvore ele ouve o Senhor. Eu gosto muito do filme Jesus, baseado no Evangelho de Lucas, porque o ator escolheu assim, né? Mas eu gosto disso. Ele, com um sorriso, ele acha, de certa forma, curiosa, engraçada aquela posição de Zaqueu. Porque, irmãos, era ridículo um adulto numa árvore. Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança.
E Jesus, pelo menos no filme, eu acredito que Nosso Senhor, irmãos, era sorriso todo o tempo. Aquele Jesus do Anno Domini, aquele não é meu Senhor, não. Que ele dá medo em criança. E você vê as crianças chegando perto de Jesus. Criança não gosta de adulto ranzinza, cara fechada, né? Gosta de adulto sorridente, aberto para elas. E Jesus então sorri, assim eu vejo, e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E qual é a atitude, meus irmãos, de Zaqueu quando ele é alcançado pela misericórdia de Jesus? Senhor, se alguém eu prejudiquei, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes aquilo que eu prejudiquei financeiramente. Arrependimento verdadeiro define as ações de uma pessoa. Saulo de Tarso, fariseu, carta branca para prender e mandar matar cristãos, rico, socialmente respeitado, no topo da cadeia social de Jerusalém, pega uma comitiva e com carta branca vai para Damasco. No meio do caminho acontece a aparição de Jesus, uma luz ofuscante e a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que acontece com Saulo? Filipenses nos mostra claramente: eu peguei tudo aquilo que me era valioso e considerei como perda, como esterco, como coisa sem valor. Está lá, só você ler. Para quê, irmãos? Para ganhar a Cristo, e para conhecê-lo, e para experimentar do seu amor. Atitudes que mostram um arrependimento verdadeiro. Eu não vou andar na mesma vida que eu andava antes, porque o tamanho do perdão sobre a minha vida não suporta que eu ande do mesmo jeito. Então, meus irmãos, Jesus nos aceita como nós somos, claro, mas ele vira para a mulher que escapou do apedrejamento, pega no adultério. Foi uma coisa fantástica, porque ela adulterou sozinha. Cadê o homem que ela estava junto? Mas trouxeram só a mulher. Devia ser amigo de algum fariseu, devia ter algum cargo comissionado no Sinédrio. Escapou. Jesus vira para ela e diz o quê? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz: Senhor, sobrou ninguém, nem eu tampouco te condeno. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus, meus irmãos, diferente de mim e de você, podia ver o coração dela. Jesus não condenou porque viu arrependimento no coração dela. Pastor, de onde o senhor tirou isso no texto? Não, irmãos, eu tiro de toda a Bíblia. Não há perdão sem arrependimento. Nem eu tampouco te condeno. Vá e o que, igreja? Vá e não peques mais. Não é, vem como você está, adúltera, e fique adúltera aí. Não. Venha e não peques mais. Mude a sua vida e comece a mostrar atitudes que comprovem isso. Jesus, meus irmãos, ele era ajudado financeiramente, ele era seguido por algumas mulheres. Lembra? Uma se chamava Maria, não a mãe dele, outra se chamava Maria Madalena e outra se chamava Salomé. E essas mulheres, todas elas vinham de passados questionáveis, e agora elas rompem com seu passado, e agora elas têm uma nova vida, um novo procedimento, um novo agir, porque muito foram perdoadas e agora muito amam. Qual tem sido, queridos, a nossa atitude de arrependimento? Será que meu arrependimento é verdadeiro? As minhas ações podem mostrar isso. Essa é a questão, meus irmãos, que Tiago debate tanto sobre a fé sem as obras. Eu creio. Tá, mas onde está a manifestação da sua fé no seu agir, no seu procedimento? Como é que você demonstra aquilo que você crê? Você tem vivido o que Deus quer de você? Você tem vivido para Deus? Você tem buscado conhecer a Deus cada vez mais? Uma vida verdadeiramente arrependida, meus irmãos,
vai se desenrolar ao longo dos anos que andar com Deus em uma mudança progressiva, marcada ou definida nessas ações que estão destacadas aí. Arrependimento verdadeiro define as ações de uma pessoa. Agora, junto, eu já antecipei bastante disso, as ações de uma pessoa demonstram arrependimento verdadeiro. Já estava entrando nisso aí, eu decidi parar para citar o nosso tópico. Quais têm sido as minhas ações? Quais têm sido as minhas decisões? Eu posso dizer com toda segurança que nesse mês, nós estamos aí ainda passando a segunda para a primeira quinzena, já na segunda quinzena, aliás, perdão. Será que neste mês apenas, meus irmãos, o meu arrependimento definiu as minhas ações e as minhas ações têm demonstrado um coração verdadeiramente arrependido? Pastor, mas recentemente eu não tenho percebido que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Ah, então deixa eu te dar o jeitinho de você descobrir isso. Deixa eu te apresentar esse livro aqui, ó. Bíblia Sagrada, 66 livros, 1400 anos para ser escrito, aproximadamente 40 autores. Por quê? Parafraseando Martim Lutero, se o pecado não lhe afastar deste livro, este livro lhe afastará do pecado. Você sabe por quê, meus irmãos? Essa semana, com certeza, muita gente teve uma semana onde nada na sua vida foi confrontado, nenhuma mudança precisou ser buscada, porque faltou contato com o Senhor. Isaías vai ao templo, e aí ele tem uma visão da glória do Senhor exaltado, e diz que o templo todo foi tomado pela presença do Senhor. Qual é a primeira coisa que sai da boca de Isaías, meus irmãos? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Hoje em dia, as pessoas vão com pecado, supostamente à presença do Senhor, pulam, bate palma, faz tudo, e muitas vezes não vem o seu pecado, não vem a sua necessidade de mudança. Porque, querido, se você abrir este livro todo dia, você vai encontrar coisas maravilhosas, com certeza. Você vai chorar de alegria, você vai pular, você vai se emocionar com a bondade do Senhor, mas você e eu também vamos ser confrontados com necessidade de mudança. Porque, meus irmãos, a vida cristã, ela é um processo constante de mudança. Um processo constante onde áreas da minha vida vão ser confrontadas. O meu orgulho, a vaidade, a minha independência, a minha ira, a sensualidade, a lascívia. Quantas e quantas coisas nós podemos mencionar. Inclusive, Paulo já nos ajuda. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, por favor. E cada uma dessas coisas, meus irmãos, precisam ser confrontadas em nós. Gálatas 5,16, Paulo diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Agora olha o versículo 19, irmãos. Olha a listinha que você pode, de repente, esta semana, dar uma examinada na sua vida, e eu na minha. Ora, as obras da carne são manifestas. Preste atenção: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias
e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam, literalmente, vivem na prática dessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, querido, entenda bem. Paulo está se referindo àqueles que, como eu disse, vivem na prática. Porém, eu tenho certeza absoluta que em cada uma dessas coisas, talvez eu tenha um pouco de dúvida sobre feitiçaria. Eu espero, né? Nós temos alguém aqui que luta com isso. Cada uma dessas coisas, podres, aquilo que você às vezes até se odeia, nós lutamos com isso aí. Cada um de nós. A coisa que todos nós temos, irmãos, aqui é um calcanhar de Aquiles. A diferença é só o que ele é. Qual a área que nós lutamos? Por isso, você experimentou esta semana um momento de arrependimento na presença do Senhor? Você percebeu que o seu pecado, apesar de já pago na cruz, estava lá presente sobre o Senhor e foi o motivo pelo qual ele foi crucificado? Você entende, querido, que apesar do pecado não poder mais tirar a sua salvação, nunca mais, salvação não é celular para você perder, salvação não é chave de carro para você ficar procurando. No entanto, pecado não confessado e arrependimento retido na nossa vida bloqueia e impede a unção, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E é mais ou menos aí, meus irmãos, que era o alvo dessa mensagem. Nós falamos no nosso acampamento, no nosso retiro, da necessidade, queridos, de ver cada dia mais um fluir do Espírito Santo na nossa igreja, de investirmos em oração aqui, juntos, em nossos lares, você individualmente, sermos uma igreja que ora, uma igreja de joelhos, uma igreja que clama. Mas, querido, não adianta nos tornarmos uma igreja que ora 300 horas por semana, 1000 horas por semana, se nós não estivermos dispostos a ser confrontados pela palavra de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados. Pastor, quando é que a gente tem que fazer isso? Imediatamente, a convicção do Espírito Santo. Se eu estou atrás do volante do carro e eu me iro com aquele abençoado do barbeiro que não sabe dirigir na minha frente, é naquele momento que eu me arrependo na presença do Senhor. Se eu chego em casa e trato mal os meus familiares, é imediatamente que eu devo virar para o meu filho, para o meu irmão, para o meu esposo, para a minha esposa, para a minha mãe, para o meu pai, o primo, o tio, a avó, avô, padrinho, não importa, e dizer: olha, você me perdoe, você não merece a forma como eu lhe tratei, nem é sua culpa. E você pode até dizer, não justificar, explicar por que isso está acontecendo, ore por mim, mas me perdoe, e pedir perdão a Deus. Não semana que vem, não no Natal. Vamos guardar para o Natal, né? Que aí fica especial, a gente ali, todo mundo junto, de mão dada. Vamos cantar Kumbaya e restaurar a paz. Não! Imediatamente, quando há convicção do pecado na minha vida, para termos, irmãos, um coração em arrependimento. Nossa atitude, em terceiro e último lugar, define o que colhemos. Simão colheu repreensão do Senhor. Por quê? Porque a sua atitude era de julgamento, a sua atitude era de condenação, a sua atitude, principalmente, irmãos, era de hipocrisia. Em primeiro lugar, meus irmãos, porque aquilo que ele se incomoda com o que aquela mulher está fazendo não tinha absolutamente nenhum cabimento. Ele estava se importando com um detalhe da lei mosaica e não manifestando misericórdia para uma mulher que estava buscando redenção, mudança na sua vida. E em segundo lugar, porque Simão, o que ele deveria fazer era se ajoelhar do lado dela e dizer: Senhor, eu percebo no exemplo desta mulher hoje como eu preciso de arrependimento,
como eu preciso de mudança na minha vida, como eu preciso de conversão de 180 graus nos meus caminhos. Mas ele não tem essa atitude. Ele julga a mulher e, para piorar a situação, Jesus sabe de todas as coisas e o repreende. Os convidados, a atitude deles de ainda não entender quem é Jesus, eles escolhem apenas uma atitude de surpresa. A surpresa, irmãos, aqui retrata a falta de uma fé que compreende quem é que estava ali com eles comendo. Quem é este que até pecados perdoa? De certa forma é a mesma pergunta que várias pessoas vão fazer nos evangelhos. Lembra? Jesus ergue a mão e se faz bonança, ou seja, a tempestade se acalma. Lá no barquinho, lembra? Os discípulos, literalmente passados, dizem o quê? Quem é este que até o mar e a tempestade lhe obedecem? Jesus morrendo na cruz, ao terremoto, à escuridão, tudo mais, tudo aquilo, ele diz as últimas palavras: tetelestai, está consumado. O que o centurião romano diz? Ele responde à pergunta de todos: quem é este ao longo do evangelho? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Os discípulos não entendem e perguntam, os fariseus não entendem e perguntam. Um soldado romano mata a pergunta do perfil ano 33 depois de Cristo. Eu perdoo pecados, eu acalmo a tempestade, e ninguém acerta a pergunta. O soldado romano acerta. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. E para terminar, meus irmãos, repreensão, surpresa. Qual é a colheita da mulher? Perdão e paz. A atitude de cada um dos personagens define o que ela recebeu do Senhor. Diga sinceramente, como você preferia sair essa noite deste culto? Repreendido? Surpreso? Na verdade, com a cabeça cheia de dúvidas, sem entender nada? Ou recebendo perdão e paz? Se você escolhe o terceiro, você escolheu sabiamente. O caminho, uma mulher anônima, nem o nome dela é registrado, nos disse essa noite: coloque-se aos pés do Senhor. Ele é santo, absolutamente santo, mas Ele permite que você toque nos pés dele, que você derrame as suas lágrimas. Eu não sei se eu poderia enxugar com os meus cabelos, mas certamente nós poderíamos ungir os seus pés e receber dele a mesma palavra: vá em paz, a sua fé te salvou. Feche os olhos comigo essa noite. Eu quero convidar você essa noite a se colocar na presença do Senhor. Eu quero lhe lembrar que você está na presença de alguém que lhe vê completamente. Não há segredo, não há nada oculto, não há nada que ele não saiba. Eu quero lhe convidar essa noite a você não mais se esconder atrás do amor que você acha que é Deus. Eu digo se esconder porque Deus não é apenas amor, Ele também é justiça. E por ser amor e justiça, Ele deseja de nós mudança, transformação. E que apesar de nos amar, Ele deseja de nós que abandonemos o pecado, experimentemos arrependimento, mudança de mente e tenhamos uma nova vida com Ele. Eu gostaria de orar essa noite, e quem sabe você pode se incluir nesta oração. Deus querido,
reconheço que sou pecador, e como pecador eu preciso do teu perdão. Reconheço, ó Deus, que a cada dia eu preciso examinar a minha vida à luz da tua palavra. E se eu não tenho feito isso, ó Deus, aqui vai meu primeiro arrependimento, por estar negligenciando o lavar purificador da tua palavra, onde ela vem, ó Deus, mostrar a tua vontade, para que eu me amolde a ela. Deus, esta noite eu quero, em nome de Jesus, me aproximar de ti em arrependimento e fé, reconhecendo a minha condição pecadora, a minha condição, ó Deus, que tem desagradado o Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, estar ao lado daquela mulher, chorando aos teus pés, Senhor, mas também colhendo, recebendo de ti o teu perdão. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que tu estás disposto a fazer isso na minha vida, e eu quero receber isso de ti a cada dia. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero. Amém. Se você essa noite fez esta oração, mas você nunca entregou a sua vida a Jesus, você nunca disse: Senhor, eu quero te reconhecer como meu único Senhor e Salvador. Eu não quero apenas conviver com os teus filhos, com a tua igreja. Eu não quero apenas estar sabendo que tu existes, estar perto das pessoas que te amam. Eu quero verdadeiramente te pertencer. Eu quero ser teu. Eu quero ser tua. Se você gostaria de hoje tomar esse passo, entenda: se você precisando tomar esse passo de arrependimento e fé, e você não toma este passo, segundo o texto bíblico que nós lemos hoje, você está sentado naquela mesa bem ao ladinho de Simão, talvez não proferindo julgamentos, mas não se arrependendo e preferindo viver a sua vida sem o perdão do Senhor. É uma escolha: Simão, o fariseu, ou a mulher anônima aos pés de Jesus. A quem você gostaria hoje de se assemelhar? Um foi repreendido e continua a sua vida sem perdão. A outra foi elogiada, perdoada e salva. A quem você gostaria de hoje se assemelhar?